O que você acha da ideia de um laptop extremamente compacto e prático que funciona muito bem como console portátil de jogos e também como estação de trabalho profissional para engenheiros de som, arquitetos ou designers gráficos? Você poderia pensar que isso é um completo absurdo, mas as aparências enganam. Esse pequeno pode até ter o tamanho da sua mão, mas tem um processador mais potente do que o Intel Core i9 9900K de desktop. Na verdade, até o 10900K é mais fraco do que ele. Na versão básica, o dispositivo tem 32 GB de memória, Double Data Rate, 5 a 7500 MB transferências, S, e na versão mais potente, 64 GB. A tela com resolução de 2560 por 1600 pixels oferece uma excelente nitidez, e enquanto em viagens essas 10,1 polegadas são uma verdadeira salvação, em casa isso pode ser um pouco pequeno. Assim, sem adaptador, você pode conectar a ele uma segunda, terceira e até quarta tela. Esses monitores podem ter resolução 4K e alta taxa de atualização sem problemas. E assim que você quiser fazer uma pausa no trabalho, é só desconectar essa pequena fera da estação e, graças ao gamepad embutido, você pode jogar seu jogo favorito onde quiser. Olhando para um dispositivo desse tamanho, normalmente não esperamos nada empolgante, mas na verdade há motivos para se empolgar. Mesmo que você não esteja planejando comprar essa maravilha agora, ainda vale a pena assistir a este vídeo, nem que seja só para ver até onde o rápido avanço da tecnologia nos levou. Aqui é o Pavel e você assiste ao Tecmaniac HD. Seja bem-vindo! Recebi o GPD WinMax 2 na versão atualizada. Na anterior, tínhamos o Ryzen 7840U por dentro. Nesta versão, temos o 8840U, mas discutiremos as diferenças depois. Agora vamos dar uma olhada rápida na caixa. Logo no topo está o aparelho embalado. Abaixo dele, a documentação e mais embaixo, um cabo USB-C de 150 cm de comprimento com um carregador de 100 watts e um adaptador. É um carregador Power Delivery, então você pode usá-lo tranquilamente para carregar seu smartphone ou outro laptop. Então vamos dar uma olhada nesse pequeno por fora. A carcaça é feita de uma liga resistente de alumínio e magnésio. Na frente há 2 alto-falantes e o botão de ligar, que também funciona como leitor de impressões digitais. À direita, há outra grade de alto-falante e 2 portas USB-A de 5 gigabits. Do lado esquerdo, vemos outra saída para o alto-falante e um leitor de cartões de memória, tanto para cartão Secure digital de tamanho normal, quanto para micro Secure digital. Vale ressaltar que ele pode ler e gravar dados a uma velocidade de 312 MB por segundo, então é de primeira linha. Na parte traseira, há uma entrada combo mini jack para microfone e fones. Em seguida, temos uma porta Oculink de 63 gigabits, que pode ser usada, por exemplo, para conectar uma placa de vídeo externa potente. Logo atrás, há uma porta HDMI versão 2.1 e 2 portas USB tipo C que suportam a tecnologia Power Delivery, o que significa que podemos carregar o dispositivo por qualquer uma dessas 2 entradas. A porta mais distante é USB 3.2 de segunda geração, ou seja, até 10 gigabits por segundo. Já essa com a inscrição USB 4 é especial. Ela permite a transferência de dados a uma velocidade de 40 gigabits por segundo, o que equivale sim a 5 gigabits por segundo. Por isso, em termos de portas, o WinMax 2 impressiona, ao mesmo tempo que deixa muitos laptops de tamanho normal envergonhados. A câmera e o microfone estão posicionados na parte inferior da tela. Ao abrir o dispositivo, dá para perceber que a tampa é muito mais pesada do que em um laptop padrão, e não tem como abrir essa tela com um só dedo. Na maioria dos casos, consideraria isso uma desvantagem, mas em um portátil, não poderia ser diferente. Ninguém iria querer uma tela solta enquanto joga. As dobradiças trabalham com firmeza, mas ao mesmo tempo tenho que dizer que o movimento é suave. Elas seguram a tela firmemente na posição que escolhemos, não importa em que posição nós mesmos estejamos. Esse ajuste mais firme das dobradiças também combina com a tela sensível ao toque, que não balança de forma incômoda a cada toque. E devo admitir que, no Windows, a possibilidade de operar o computador por toque realmente vale ouro. A tela tem resolução de 2560 por 1600 pixels, ou seja, ela tem proporção de 16 por 10. Com essa diagonal, isso resulta em 299 pixels por polegada. Isso significa que a definição dessa tela é extremamente alta, o que faz uma enorme diferença, especialmente durante o trabalho. Para comparação, uma tela de 27 polegadas com resolução 4K tem uma densidade de pixels 2 vezes menor. Para maior conforto de uso, o escalonamento no sistema Windows está definido por padrão em 200%. Graças a isso, o uso por toque também fica muito mais fácil.
No entanto, se houver necessidade, ao reduzir o escalonamento para 150%, por exemplo, ganhamos uma área de trabalho enorme. Naturalmente, tudo fica muito pequeno e eu não estou dizendo que seria confortável trabalhar assim por 8 horas. Porém, o mais importante aqui é o fato de que, se houver necessidade, esse dispositivo discreto nos permite finalizar algum projeto do trabalho ou da escola. E ouso dizer que realizar esse tipo de tarefa, por exemplo, em um Steam Deck seria, talvez não impossível, mas extremamente incômodo. Neste momento, vou me permitir uma pequena digressão, pois suponho que parte das pessoas assistindo a este vídeo está considerando dispositivos como o Steam Deck, o ROG Ally ou o Lenovo Legion Go. Obviamente, esses portáteis não são a mesma coisa que o GPD que estamos discutindo aqui, mas todos eles compartilham a mesma ideia. O WinMax 2 não é apenas um ótimo console para jogos, sobre o qual falaremos mais tarde, mas também é um dispositivo versátil que realmente funciona muito bem em qualquer aplicação. Obviamente, nesses portáteis mencionados, também podemos abrir um processador de texto, analisar uma planilha do Excel, responder e-mails, mas em uma tela de 10 polegadas, isso é bem suportável e totalmente viável. Já em uma tela bem menor, a situação fica muito mais difícil. Some o teclado virtual, que ocupa metade do espaço de trabalho, e perdemos toda a vontade de fazer qualquer coisa. Claro, você pode levar sempre um teclado externo junto, mas com todo o respeito. Vai ser incômodo, tudo vai ocupar mais espaço mesmo assim, e ainda é uma solução pior do que o que a GPD oferece, porque o ponto forte desse dispositivo é o teclado retroiluminado, no qual podemos escrever com prazer a biografia da nossa vida ou uma trilogia sobre hobbits. E isso é realmente surpreendente porque as teclas estão dispostas em um espaço tão pequeno. Além disso, elas são estreitadas horizontalmente, mas após alguns minutos digitando, nos acostumamos facilmente. Fiquei muito surpreendido com o quão agradáveis as teclas são ao pressionar. Cada toque é realmente satisfatório. Por outro lado, o tamanho e o posicionamento do touchpad já não vão impressionar ninguém da mesma forma. Sim, ele funciona corretamente e se não quisermos ficar passando o dedo na tela, ele cumpre bem sua função, mas ninguém iria querer jogar uma estratégia desse jeito. Por outro lado, sou um grande fã do controle de jogos integrado. É verdade que, a princípio, ele parece ser no mínimo uma solução muito estranha. Porém, leva apenas 15 minutos para se habituar a ele. Os gatilhos analógicos são agradáveis e têm um alcance de movimento satisfatório. Os botões Left e Right Bumper clicam de forma agradável e silenciosa. O direcional e os botões de polegar também são muito agradáveis. Já nos 3 botões de função Select, Menu e Start, dá para sentir uma leve deficiência, pelo menos em comparação com o restante. Eles clicam agradavelmente só quando pressionados no centro. Nas laterais eles ficam meio soltos, mas no fim das contas não são usados com tanta frequência assim. Lembremos também dos botões na parte inferior do dispositivo. Pegando eles na mão, eu frequentemente clicava sem querer, o que no começo me irritava um pouco. Porém, por padrão, eles não têm nenhuma função atribuída, mas se quisermos, podemos atribuir qualquer função a eles. Pode ser, por exemplo, abrir o mapa mais rápido, pausar ou qualquer outra coisa que acharmos conveniente. Mas o que vai interessar mais gente são os analógicos. Do ponto de vista tecnológico, é um nível mais alto, porque eles usam o efeito Hall. Graças a isso, temos uma precisão excelente e não ocorre o drift, ou seja, o movimento indesejado e descontrolado do analógico, mesmo quando o jogador não o está tocando fisicamente. Esses problemas ocorrem nos controles do Xbox, PlayStation e, como visto, também podem afetar o Steam Deck ou o ROG Ally. Na GPD, pelo menos na teoria, não temos com o que nos preocupar. Aliás, precisão é precisão, mas como podem ver, eles são mais curtos que os analógicos de um controle normal ou de portáteis concorrentes. Eles também precisaram ser encaixados em reentrâncias, e quando trocamos de um controle normal para o WinMax 2, temos a sensação, tenho que admitir, de um certo downgrade. Um gamepad comum é mais confortável, mas depois de alguns minutos jogando, paramos de nos importar com isso. Bem ao lado do touchpad, há uma chave que muda a função da seção do controle para uma seção voltada para todas as tarefas relacionadas à produtividade. O analógico direito controla o cursor. Se você trabalha muito com texto, vai apreciar o fato de que os botões assumem a função das teclas direcionais, as chamadas setas, o que facilita fazer quaisquer correções e ajustes. Já o direcional se transforma nos botões Page Up, Page Down, Home e End, uma curiosidade interessante. Por sua vez, o WinMax 2 ainda tem mais uma carta na manga, ou melhor dizendo, 2 cartas. São as chapinhas magnéticas escondidas na parte de baixo, atrás do aparelho.
Elas servem para cobrir a seção do gamepad. Dessa forma, o aparelho já não parece tanto um console e se encaixa melhor em ambientes de escritório ou escolares. Na minha opinião, tanto faz se isso realmente parece mais profissional ou não, mas o lado positivo dessa solução, pelo menos para mim, é que transportar o aparelho fica muito mais prático. Como vocês podem ver, o teclado ocupa a maior parte do espaço. Também não queremos apertar o controle ao levantar o aparelho. Colocar as tampas resolve completamente esse problema. Sério, na minha opinião, é uma ideia muito boa. Na internet existem muitas opiniões de que o aparelho, pelo menos em comparação com outros portáteis, é enorme e muito pesado, que não dá para segurar nas mãos. O problema é que esses comentários vêm de pessoas que nunca tiveram o aparelho nas mãos, então fica a dúvida se isso é só besteira da internet ou se as preocupações realmente têm fundamento. O Steam Deck OLED pesa 640 gramas, o GPD passa um pouco de 1 kg, e na minha opinião, isso não faz diferença. Tente manter as mãos nessa posição por 2 horas. Sim, só as mãos, sem nenhum aparelho. É óbvio que depois de alguns instantes nessa posição você sente cansaço, e se alguém tenta me convencer de que consegue ficar assim com o Steam Deck, mas que com o GPD já não conseguiria, desculpa, mas isso é pura besteira. Se a cadeira tiver apoios de braço, independente do dispositivo, eles serão usados de qualquer forma. Tendo uma mesa à nossa frente, também vamos usá-la. Engraçado que, deitado na cama com o Steam Deck, eu me cansava mais do que deitado com o GPD. E isso por um motivo simples. Podemos apoiar confortavelmente a base do aparelho na barriga, o que imediatamente o torna mais confortável. Já sentado no sofá, eu frequentemente percebia que pegava 1 ou 2 travesseiros para apoiar, mas fazia exatamente a mesma coisa com o Steam Deck, então não posso concordar que o conforto de jogar no GPD seja realmente pior. É diferente, claro, mas eu não diria que é pior. Se acrescentarmos a isso a enorme diferença em tamanho e resolução da tela, vai acabar que, se dermos ambos os dispositivos para algumas pessoas testarem, é bem possível que uma boa parte delas prefira o GPD, embora isso dependa de como você está sentado ou deitado com ele. É verdade que as laterais do GPD são meio escorregadias. Se segurarmos o dispositivo mais voltado para cima, a pegada pode escorregar. Imagino que adicionar esses grips especiais melhoraria bastante a situação, mas ainda não encomendei nem testei nenhum. Se for o caso, também vou colocar o link na descrição. Sobre a qualidade de construção, não tenho críticas. Tudo é sólido, nada range, nada faz barulho. A parte de baixo, a tampa da tela e até o teclado não cedem sob pressão. Já falei muito sobre a construção e o conforto, mas o que há no interior? O dispositivo testado possui 32 GB de memória RAM. A frequência padrão estava configurada para 6.400 megatransfers por segundo, mas entrando na Basic Input Output System, podemos facilmente aumentá-la para 7.500, o que é muito importante, pois essa memória é compartilhada com o chip gráfico. Claro, temos controle sobre a quantidade de memória RAM dedicada para a memória de vídeo de acesso aleatório. Se estivermos trabalhando principalmente em um programa que consome muita memória RAM, mas que não depende muito do chip gráfico, podemos atribuir apenas 512 MB para a GPU. Por outro lado, se em um jogo queremos texturas de maior qualidade e resolução mais alta, podemos dedicar até 16 GB para ele. Aqui posso revelar que, com base nos jogos que testei, cheguei à conclusão de que 24 GB de memória RAM e 8 GB para o chip gráfico é uma divisão perfeitamente equilibrada. Mas afinal, que placa de vídeo é essa? O chip Radeon 780M integrado ao processador é responsável pela geração eficiente e econômica de frames por segundo. No papel, ele pode ser mais potente que o GeForce GTX 1650 T-Mobile, mas é mais fraco que o RTX 2050. O modelo deste ano foi equipado com o processador Ryzen 8840U. Pode até soar muito melhor do que o 7840U do ano passado, mas na verdade eles não diferem significativamente. Basicamente, tudo é idêntico, exceto pela potência de processamento neural relacionada à inteligência artificial. GPD WinMax 2 em 2023 podia se orgulhar de apenas 10 trilhões de operações por segundo da unidade de processamento neural. Este ano são 16 trilhões de operações por segundo, um desempenho 60% maior, o que não é nada desprezível, e com o tempo devem aparecer mais aplicativos e jogos onde isso poderá ser aproveitado. O processador Rockpoint possui aceleração de hardware para a divisão de tarefas entre os threads da GPU, resultando em maior desempenho nos jogos. Infelizmente não tenho para comparar o modelo do ano passado, mas vou compartilhar com vocês as conclusões a que chegou o autor do canal The Fox.
Quando o Thermal Design Power é limitado a 10 watts, o novo processador apresenta um desempenho cerca de 10% melhor. Com o limite de 25 watts, a diferença de desempenho já cai para 5%, mas ainda assim é uma vantagem para o nosso processador mais novo. O Faust também menciona que, apesar de definir o mesmo Thermal Design Power, o processador mais novo ainda consome cerca de 7% a mais de energia, o que resulta em um tempo de uso aproximadamente 15 minutos menor em comparação com a versão do ano anterior. Já que tocamos no assunto da bateria, vamos seguir por esse caminho. O fabricante informa que o dispositivo foi equipado com uma bateria de 67 Wh. Após a desmontagem, confirmo essa informação com certeza. Em seu site, o fabricante informa que ela deve durar 14 horas de trabalho de escritório, de 6 a 8 horas assistindo vídeos em 1080p e 5 horas de jogos. Acho que vale a pena verificar esses dados. Vou testar todos os jogos com 50% de brilho, com a iluminação do teclado desligada e o limite de energia definido em 24 watts. O modelo que testei permitiu 1 hora e 50 minutos de jogo em Fortnite com as configurações que vocês veem agora na tela. No entanto, 1600p é totalmente exagerado. Com 1200p, que ainda fica muito bonito, a bateria durou 2 horas e 2 minutos. Descendo para 800p, vamos curtir por mais 1 minuto. Ultimamente, comecei a jogar Fallout 76 também e, embora eu seja um fã dedicado de toda a série, todo mundo sabe como é o motor gráfico da Bethesda. A bateria geralmente durava cerca de 1 hora e 40 a 45 minutos de jogo para mim. The Witcher 3 consome lindamente toda a energia que permitimos, mas no mapa ou no inventário ela cai visivelmente. Mesmo assim, geralmente eu conseguia jogar esse título por cerca de 1 hora e 55 minutos. Vocês podem pensar que não é muito tempo, certo? Mas são títulos mais pesados, que basicamente usam toda a potência disponível da placa gráfica. Mas há muitos outros jogos interessantes que rodam suavemente com limites muito mais baixos. Hades é um roguelike mega popular e muito bem avaliado. Com 7 watts, o desempenho cai, mas com 8, temos 60 quadros estáveis. Claro, em 800p assim, dá para jogar por 4 horas e 13 minutos. Se quisermos manter 60 fps estáveis em resolução de 1200p, basta apenas 1 watt a mais, ou seja, 9 watts, e isso também permite jogar por 3 horas e 55 minutos. 1600p já é um pouco de loucura, mas quem vai proibir, ainda mais que para isso basta 11 watts. Com 10 também funciona, mas às vezes aparecem pequenas travadas. Dessa forma, vamos reduzir o tempo de jogo, mas ainda não é ruim, porque nos meus testes deu 3 horas e 26 minutos de diversão. Vocês mesmos veem como tudo depende dos limites de energia definidos. Muitos jogos retrô, e até alguns títulos mais novos que ainda mantêm o estilo pixel art, vão ficar totalmente satisfeitos com 5 watts, o que faz com que o tempo de jogo aumente novamente. Portanto, os resultados do Fortnite me intrigaram, afinal, manter a resolução em 800p é muito menos exigente do que 1200, e ainda mais do que 1600p, mas isso não se reflete tanto assim no tempo de duração da bateria. Testamos os perfis de 8, 9, 11 e 24 watts. Então, agora é hora de algo intermediário. Ao pressionar o botão de função com o Shift, o modo silencioso é ativado. O resfriamento diminui para cerca de 2300 e acreditem, nessas rotações o pequeno ventilador é praticamente inaudível. Também é definido um limite de potência de 15 dB, assim seja em 800 ou 1200p podemos jogar até 2 horas 40 minutos, mas por que desperdiçar energia dessa forma? Para manter uma jogabilidade fluida em 800p, até 10 watts são suficientes. Nesse modo, o tempo de diversão aumenta em mais 1 hora. Sim, no Fortnite com total conforto e a 60 quadros por segundo, podemos jogar por 3 horas e 40 minutos. Gosto muito do fato de que este laptop também permite trabalhar em aplicativos mais exigentes. Estando no modo de Thermal Design Power de 15 watts, com 50% de brilho da tela, iluminação do teclado desligada e sem o modo de economia de energia do Windows, que na verdade foi ativado automaticamente aos 20%, a bateria me permitiu trabalhar por 6 horas e 57 minutos. Durante a maior parte desse tempo, usei 2 navegadores com várias abas abertas, mas também editei dezenas de gigabytes de material de vídeo bruto e os enviei para a nuvem. Durante o almoço, o YouTube foi reproduzido por meia hora. Eu realmente não sei o quanto você teria que se esforçar para chegar às 14 horas mencionadas pelo fabricante. A empresa também diz que bastam 20 minutos para carregar o dispositivo de 0 a 50%. No entanto, temo que isso seja totalmente mentira. No caso do dispositivo testado, 20 minutos recarregaram a bateria apenas em 20, às vezes até 22%.
Claro, tentei várias vezes, começando o teste com 3, 5 e até 50%, tanto com o aparelho ligado quanto desligado. Por isso, realmente não sei de onde o fabricante tirou informações tão otimistas. Pelo que vejo, outros donos desse aparelho também mencionam o mesmo problema, então meu caso provavelmente não é isolado. Também não gosto do fato de que o sistema não aceita 10 ou até 18 watts de carregamento. Meu Zephyrus Duo de 16 polegadas, com placa dedicada da NVIDIA e uma bateria maior, consegue carregar até mesmo com um powerbank antigo ou diretamente da tomada USB-C na parede. É demorado, mas funciona. O GPD na mesma fonte simplesmente recusa, o que é lamentável. Felizmente, o carregador não é pesado. Junto com o cabo original, pesa apenas 170 gramas. Antes de falarmos sobre o desempenho em jogos, preciso explicar por que fiz os testes com 24 watts. O FOMARK simula o pior cenário possível e a carga máxima para o processador gráfico. É um teste sintético, mas alguns jogos chegam perto dele em termos de temperatura e carga. Vemos que, com um Thermal Design Power de 23 watts, a temperatura máxima ficou em 87,5 graus Celsius. Aqui os quadros por segundo não são tão cruciais, mas digamos que temos 33. Aumentando o limite de potência para 24 watts, o FOMARK já mostra 34 frames por segundo, e a temperatura máxima não passa de 89,8 graus. 25 watts é o limite do throttling. Em termos de frames por segundo continua igual, ainda 34, mas o sistema oscila em torno de 94,5 graus em um ambiente com temperatura de 23 graus. No entanto, realizei os testes durante o verão e pouco depois de fechar a janela, observamos a temperatura chegando a 95,2 graus com uma queda simultânea na taxa de quadros. Ainda mais, o próximo perfil de 28 watts faz ainda menos sentido. A temperatura rapidamente chega a 96 graus, fazendo com que o throttling assuma o controle e corte bastante a potência. Uma hora são 28, outra hora 24 e a taxa de quadros já fica totalmente instável. Certo, já temos algumas informações, mas vamos confirmá-las com um título real e jogável. Cyberpunk 2077 no preset preparado para o Steam Deck, mas já que queremos ver onde está o limite, vou rodar o benchmark na resolução nativa. Vemos que o desempenho com 24 watts é maior do que com 23. Isso parece bastante óbvio. No entanto, o limite de 25 watts, em vez de aumentar novamente a quantidade de quadros, já leva a uma leve regressão. Isso é um fenômeno bastante interessante, pois o sistema ainda estava 7 graus abaixo da temperatura crítica. No entanto, reparem que o clock médio do processador foi de 2.979 MHz, e se compararmos esse valor com o teste feito no perfil de 24 watts, veremos que lá já tínhamos 3.027 MHz. A diferença parece marginal, mas mesmo assim acabou impactando o frames por segundo. Em condições normais, eu nem chamaria a atenção para uma diferença tão pequena. Mas aqui eu queria encontrar um perfil ideal que garantisse o máximo desempenho sem transformar essa energia extra em calor desnecessário. Afinal, é um dispositivo que funciona com bateria e mesmo um watt faz diferença, resultando em alguns minutos a mais de uso. Por isso, se vocês gostam da forma como eu produzo meus conteúdos e da precisão com que faço os testes, não esqueçam de deixar aquele like tático e um comentário aqui embaixo. Os perfis de 28 e 23 watts tiveram desempenhos ligeiramente diferentes, com o último sendo um pouco melhor. Pode parecer sem sentido, mas se eu mostrar para vocês que com 28 watts a temperatura chegava a 95 graus, aí vocês vão entender que estava ocorrendo throttling, cortando a potência de tempos em tempos. Com 30 watts, aí tudo desanda de vez. Um ditado polonês diz: "O que é demais, nem o porco come". Por isso, o simples fato de podermos definir um limite de potência bem mais alto aqui não significa que há algo para se impressionar, porque, desse jeito, claramente não ganhamos nada. A não ser que trocássemos a pasta térmica por algo melhor, por exemplo, por um material de mudança de fase da Honeywell. Se você quiser ver esses testes, escreva nos comentários e se inscreva para não perder. Agora, o que todos estavam esperando. Estou falando, é claro, dos testes de desempenho em jogos. Jogos retrô, indie ou normalmente mais leves não são nenhum problema para o dispositivo, então vamos falar de algumas produções maiores, começando por Assassin's Creed Valhalla. É surpreendente que mesmo em configurações médias em 1200p dá para jogar tranquilamente.
Para esse tipo de jogo, 58 quadros por segundo é mais que suficiente. Baixando para 800p temos frames por segundo de sobra e aí já daria até para usar o preset alto. Cyberpunk 2077 eu testei em vários perfis de energia diferentes, mas aqui vou mostrar os resultados apenas para o perfil de 24 watts em 3 resoluções. Sem dúvida, 800p é a escolha certa, mas se você reduzir um pouco mais alguns detalhes e ativar o 1200p, poderia até ser bem jogável. Vamos agora analisar um título tipicamente de console. God of War é uma produção que ganhou uma série de prêmios. Inclusive, venceu a votação de melhor jogo de todos os tempos. Então, mesmo que você não seja fã do gênero, ainda assim acho que vale a pena dar uma chance. O problema técnico é que nas configurações não há opção de tela cheia. Então, para jogar no GPD, em uma resolução menor do que a nativa de 2560 por 1600, seria necessário mudar a resolução no sistema, o que, admito, é bastante incômodo. Usarei a opção de upscaling aqui. No modo de desempenho, a imagem é renderizada em 800p, no modo de desempenho máximo em 500 e 34p, proporcionando uma jogabilidade agradável. Na terceira edição de The Witcher, não vamos conseguir muita coisa. Eu diria que acima de 800p não vale a pena tentar aqui. As configurações mínimas ficam muito feias, mas as médias já são bem razoáveis e com o suporte da tecnologia XeSS no modo equilibrado, podemos contar com uma média de 51 quadros por segundo. Por outro lado, jogaremos Fortnite de forma extremamente agradável, independente da resolução. Configurações recomendadas por Pro Players, desempenho com campo de visão e texturas ajustadas para o épico. Mesmo em 1600p, o GPD mantém uma média de 140 fps. Em 1200p, a imagem permanece nítida e os frames por segundo ultrapassam 160. Infelizmente, a tela deste dispositivo é limitada a 60 Hz. Por outro lado, já que temos tantos frames por segundo, vale a pena aproveitar para diminuir o Thermal Design Power. Vejam que mesmo com 8 watts, ainda dá para jogar esse jogo de forma bem tranquila. Pausem agora se quiserem dar uma olhada, porque o próximo quadro não tem algumas opções e mostra apenas os perfis que também testei em relação ao tempo de bateria. Para resoluções de 1200p e 800p não é sensato utilizar o perfil de 24 watts. No entanto, reduzindo a quantidade de energia para 15 ou até mesmo 10 watts, ainda jogamos acima da taxa de atualização da tela e ganhamos muito mais tempo de bateria. Vale a pena pausar e realmente observar bem o que está acontecendo aqui. Mas nós vamos continuar. Sem dúvida, GPD WinMax 2 é um dispositivo extremamente interessante com um enorme potencial de uso. Seu poder de processamento supera o de muitos desktops de alguns anos atrás e, ao mesmo tempo, é um dispositivo muito mais prático do que 99% dos notebooks atualmente disponíveis no mercado. Adicionando a isso o controle embutido, temos algo realmente ultra especial. Mencionei a porta Oculink, mas não expliquei que podemos conectar a ela um adaptador acessível com qualquer placa de vídeo, nova ou antiga. Essa solução exige uma fonte de alimentação extra só para a placa de vídeo, o que pode não ficar muito elegante. Mais interessante ainda é que o fabricante também oferece um dispositivo compacto dedicado chamado GPD-G One. É uma caixinha elegante que podemos colocar na mochila e que já melhora significativamente o desempenho desse conjunto para um nível equivalente ao de uma placa de vídeo de desktop RTX 4070. Também merece elogios a possibilidade de instalar um módulo 4G, mas o que eu mais gosto nesse aparelho pequeno e elegante é a facilidade de expandir a memória interna. Basta um parafuso e levantar uma tampinha de plástico para acessar o slot M.2 no tamanho 2230. Podemos colocar aqui um SSD adicional de 2 TB e, embora o aparelho já venha com um SSD de 2 TB pré-instalado, esse fica escondido no interior. No entanto, trocar esse também não é nenhum problema. Ele já está no padrão 2280, ou seja, aquele mais comum, e por enquanto podemos trocá-lo, por exemplo, por um equivalente de 4 TB. Adicionando a isso um cartão Secure digital de 2 TB, esse pequenino pode ter até 8 TB de espaço de armazenamento no total. Uma verdadeira loucura. Como você pode ver, esse dispositivo tem muitos pontos positivos, mas se você estava pensando em comprar um Steam Deck, lembre-se de que nele você só vai conseguir rodar jogos da Steam, algo que muita gente parece esquecer. Afinal, temos muitos jogos excelentes que foram distribuídos de graça na Epic, Good Old Games Ubisoft, Blizzard e até mesmo o Fallout 76 ficou grátis na Microsoft Store. Ou então, ainda dá para comprá-lo por cerca de R$ 4,00 no site GG Deals, enquanto na Steam o mesmo jogo custa R$ 170.
Então, pode até ser que o Steam Deck pareça mais barato no papel, mas ele também é muito menos funcional e, com o tempo, quando formos obrigados a comprar jogos somente na plataforma Steam, a diferença de preço pode acabar tendo um papel menor. E também precisamos lembrar que nem tudo está disponível na Steam. E se acontecer de GTA 6 ficar disponível apenas na loja da Epic durante o primeiro ano? Esse tipo de coisa já aconteceu antes, por isso eu acho que realmente vale a pena pensar bem na escolha do dispositivo que vamos usar. Agora falemos sobre as desvantagens. Já mencionei algumas coisas que não me agradaram muito, mas outra coisa que me irrita é o leitor de impressões digitais, que é muito impreciso. Este aqui funciona menos vezes do que falha. Em média, eu diria que tem um sucesso de 40%. Além disso, as duas portas USB estão invertidas, o que pode confundir. Outro problema são os reflexos na tela. O revestimento brilhante pode melhorar a qualidade percebida e o contraste, mas os reflexos costumam ser difíceis de suportar. Sem falar no fato de que eu realmente gostaria de ter aqui uma tela OLED com pelo menos 90 Hz e suporte a tecnologia Variable Refresh Rate, mas talvez isso fique para a próxima geração. Contudo, diante de tantos benefícios, isso é praticamente insignificante. Posso dizer com certeza que o GP WinMax 2 me surpreendeu incrivelmente. Conectando monitores externos, teclado, mouse, sistema de áudio e até mesmo uma placa de vídeo externa, ele pode facilmente substituir muitos desktops, ao mesmo tempo em que é quase um console portátil de jogos perfeito. Preciso confessar para vocês que, há alguns anos, venho jogando cada vez menos, mas o GPD me permitiu redescobrir o quanto um bom jogo pode proporcionar prazer. Comprei Diablo 4 no lançamento, mas não tive tempo de jogar. Mas, deitado em algum lugar com o GPD, consegui relaxar e esquecer de todo o resto do mundo, e isso é algo que todos nós precisamos de vez em quando. Se gostou deste conteúdo, deixe um like, um comentário e visite meu site techmaniac.pl. Graças ao menu intuitivo, você certamente encontrará lá mais conteúdos inspiradores.